Oh, glória! A paz do Senhor Jesus, igreja! Quem está feliz de estar aqui nessa noite vai dizer assim, ó: ainda bem que eu vim! Glória a Deus, e foi o Senhor quem te trouxe. Aleluia, aleluia. Gente, não é vinho não, tá? É Gatorade. É que eu tô nessa necessidade, rapaz. Esses dias eu passei um quadro complicado de uma desidratação muito profunda. E depois que você passa isso, depois dos 30 anos, a recuperação é muito mais lenta. Eu não sei o que está acontecendo. E aí eu tô nesse processo, por isso que tá aqui, tá? Mas é Gatorade, alguém quer provar? É isso mesmo. Tanto é que você vai ver, eu vou beber e não vai mudar nada. É uma honra estar aqui nessa noite. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, né? Como é bom estar aqui. Diga assim: lugar certo, hora certa, coisa certa. Ou seja, você está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Não é sempre que a gente consegue ser tão assertivo assim. Às vezes a intenção é boa, a logística foi preparada, mas acontece alguma coisa que está fora do nosso controle. E aí a gente não acerta o que a gente queria acertar. Mas na casa de Deus, dias como esse são 100% assertivos. O que isso significa, Camila? Significa que você tem que ficar acautelado, com cuidado. Porque tem 100% de chance de tudo que você pedir aqui hoje acontecer. Então você tem que vigiar aí com teus pensamentos. Guarda o teu pé que você está na casa do Senhor. E essa igreja tem uma unção, essa igreja tem uma atmosfera. Digo isso como profeta, digo isso como alguém que anda em muitos lugares. A gente sabe quando a gente traz o ambiente, mas a gente também discerne quando a gente desfruta de um ambiente. Há uma unção aqui, se eu fosse você eu não perdia isso por nada. Hoje é dia de orações desafiadoras, escute o que eu estou lhe dizendo. Hoje é o dia de pedir o que você nunca pediu, de entregar o que você nunca entregou. Hoje é um dia maravilhoso para isso. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não é todo lugar, não é todo altar que dá para ser tão assertivo assim. Mas hoje é. Você contará testemunhos depois desta noite. Aleluia! Eu contarei testemunhos depois desta noite. Estou falando isso por revelação divina. O Espírito Santo de Deus está falando que esse lugar é um lugar seguro. Estou me sentindo como Jacó, quando viu os anjos que ligavam o céu e a terra nas escadas que subiam e desciam. E ele disse: eita, Deus estava aqui, eu não sabia, mas nós sabemos, Senhor. Nós sabemos. Por isso nós vamos entrar com ousadia. Olha para o teu irmão e fala para ele: não me perturba que eu não vim a passeio. Eu tô ligado, eu tô ligada. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 17. Aleluia. Eu não posso ouvir um crente dando glória a Deus que eu me sinto na obrigação de reagir dizendo aleluia. E se eu ouvir um crente dizendo aleluia, eu me sinto na obrigação de reagir dizendo glória a Deus. Eu sou assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 17, versículo 15 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Rapaz, é Gênesis. É assim, ó, tu vai abrir a Bíblia e tu vai passar o índice e vai vir o Gênesis. Versículo 15 em diante diz assim o texto sagrado: disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Preste atenção, gente. Aonde Abraão disse isso? Ele riu-se e disse isso no seu... Isso, ele não falou isso. Ele pensou isso.
a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara com a idade de 90 anos? Foi isso que ele falou, gente? Não, foi isso que ele... Isso, eu quero que você guarde isso. Ele pensou isso, ele não falou, mas ele... E para Deus é a mesma coisa. Disse Abraão a Deus: Oxalá viva Ismael diante de ti. Então veja, o que ele está pensando? Ele está pensando uma coisa, e a boca dele está reproduzindo uma coisa que não revela os seus sentimentos mais ocultos. Pensando, ele está pensando, como é que tudo isso que Deus está falando vai acontecer com um homem de 100 anos? Pensando, ele está pensando, como é que uma mulher de 90 anos vai dar à luz a um filho? Mas diante das promessas que ele está ouvindo, ele não fala o que ele pensa. Ele fala o que ele deseja que Deus faça, segundo a medida da sua fé. Que é o quê? Abençoar Ismael. Porque ele não tem mais nele nível de esperança para receber a promessa de Isaac. Você já tinha lido esse texto na Bíblia? Já tinha? Porque eu vejo todo mundo falando sempre que Sara riu, mas nunca vi ninguém pregando que Abraão riu também. Não é? O texto diz, ele riu-se dentro de si, rapaz. Deus está falando, Sara, tua mulher vai gerar, vai conceber o filho da promessa. Nele eu trago o cumprimento de todas as palavras que eu tenho te dito até o dia de hoje. Ela será mãe das nações. Ela será alguém que vai gerar reis de povos. Rapaz, olha o tamanho da envergadura da entrega da promessa que Deus está confiando a Abraão e trazendo a lembrança naquele ano. Completa para mim, por favor. Deus vem nesse ano do capítulo 17, 25 anos depois, para poder dizer para Abraão o seguinte: tudo que eu tenho te prometido ao longo desses 25 anos, eu vou cumprir esse ano. Só que esse Abraão desse ano já não é o mesmo Abraão de 25 anos atrás. Então ele ri. Um homem de 100 anos vai ser pai. Uma mulher de 100 anos vai dar à luz a um filho. Então ele reproduz o seguinte diante das palavras do Senhor: Oxalá, que é o quê? Queira Deus. Assim seja, Senhor, faça assim, Deus. Oxalá, viva Ismael diante de ti. Agora vem comigo. Deus está falando de Ismael? Deus está falando de quem? Quem lembra o nome dele? Deus está falando de quem? Guarda isso. Olha as palavras de Abraão: Oxalá, viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. O que ele está dizendo? Aí sou eu que vou usar as minhas palavras, tá? Nas minhas palavras, o que Deus está dizendo para Abraão é: para de ser sonso. Você sabe que eu não estou falando de Ismael, eu estou falando de Isaac. Lhe porás o nome de Isaac. E com ele quem? Grite, Isaac. Com ele quem, gente? Grita aí, com ele quem? Com Isaac eu estabelecerei a minha aliança. A aliança perpétua para a tua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também tenho te ouvido. Certamente o abençoarei, falo-ei fecundo e multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes ele gerará, e dele farei uma nação. Mas a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, que Sara te dará nesse mesmo tempo, daqui a um ano. Tu acredita em palavra profética? E se eu te disser que essa noite vai marcar acontecimentos? Irmão, eu não brinco não. Quando Deus não manda, eu não falo. Eu não gosto de me utilizar de jargões emocionais para gerar sensação. Mas e se eu te disser que daqui a um ano, ou seja, de julho para dezembro e de dezembro para julho do ano que vem, eita, Deus está estabelecendo para nós um tempo de cumprir promessas antigas. Capítulo 21, versículo 1, e eu fecho. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de
Isaac, porque tudo que ele fala, ele senta dando glória a Deus aí. Você vai gritar comigo uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para o vizinho, ó: não é como você pensa, será como Deus disse. Eu não contei até 3 ainda. Se a ansiedade, Jesus te cura hoje. Quando eu disser 3, menino, escuta, vou contar 1, 2, 3. Aí no 3 aquele coro. Aí você vai dizer para esse irmão, para marcar esse gatilho na mente dele, porque ele não pode esquecer disso essa semana. E o que ele não pode esquecer, Camila? Não será como você pensa, será como Deus disse. É 1, é 2, é 3. Diga: não será como você, será como Deus disse. Isso. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é assim? São as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que esperam nele e na sua palavra. Como eu disse no início, a gente dedica muito tempo para Sara lá no início, né? Quando aquela comitiva angelical vai até a casa de Abraão, e um dos anjos, sendo esse o anjo do Senhor, fala com Abraão acerca do futuro. Completa para mim, para eu ter certeza que você está ligado. Esse anjo vai falar do futuro. Fala do futuro com Abraão. E quando você está num tempo favorável, ouvir coisas do futuro não te trazem peso, te trazem ânimo. Quando você está num tempo favorável, ouvir coisas que apontam para o seu futuro te dão alegria, frescor, sabe? Você respira fundo, você quer enfrentar, você quer ir para frente. Há uma unção de conquista que nos move quando nós ouvimos coisas que Deus está apontando no nosso futuro. Até porque eu nunca vi para absolutamente ninguém Deus apontar futuro de derrota, caminho de destruição. Nunca. Pelo contrário, a palavra de Deus nos orienta ao entendimento de que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Desenvolvemos aí com o tempo a expressão de que se ainda não estamos vivendo o melhor momento é porque não chegamos no fim. Porque sabemos que o nosso Deus, Ele é alfa e ômega. Isso traz para nós um princípio muito grande. Tudo que Deus começa, Deus termina. Deus não é Deus de ciclos abertos. Deus é Deus de novos ciclos. Deus não é inconstante. Então Ele agora vai se apresentar a Abraão depois de um tempo. Já havia se revelado, sabia quem era. E Abraão já está caminhando com Deus há um tempo. Só que neste tempo onde Deus evidencia um pouco mais a extensão do tamanho da promessa que ele vai carregar, da palavra que ele vai receber, aí Deus vai evidenciar isso, dizendo que vai lhe dar um filho. E aí eu estou falando de 25 anos atrás do capítulo 17, tá bom? E aí nessa ocasião, Abraão sente-se inspirado nos seus novos passos da fé. Afinal, ele acabou de conhecer Deus, ele ainda não tem tanto tempo de relacionamento assim com Deus. E me lembra até um novo convertido, daqueles que realmente acreditam em tudo e não duvida de nada. Bons tempos quando a nossa pureza não era filtrada. E parece que eu vejo Abraão assim. E ele ouve aquelas palavras e guarda no seu coração. Mas Sara, que já era avançada em idade e era estéril, ouve isso de longe, escondida, e ri. Diferente de Abraão, ela não ri por dentro. O texto demonstra que ela ri por fora. Ela evidencia isso rindo mesmo. E o tempo vai passar e você conhece essa história. Sara não vai gerar no tempo que eles acreditam que é o tempo chegado do futuro que Deus falou. E a gente tem um problema complexo no nosso relacionamento com Deus. Qual? O fator tempo é a única coisa que gera problema no nosso relacionamento com Deus. Não temos problema em outras áreas. O nosso maior problema, sem dúvida, estou falando para um crente maduro, é o tempo, porque 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Deus
é como 1000 anos. Mas quem aqui tem 1000 anos? Então o nosso maior problema na nossa caminhada do nosso relacionamento com Deus, na maioria das vezes, não é acreditar nas promessas que Ele falou, não é duvidar de que Ele é capaz de realizar. O problema é quando Ele decidiu fazer. Porque existem coisas que a gente só quer se aquilo estiver dentro de um tempo que seja favorável para nós. Se não estiver mais dentro daquele tempo que eu considero que, se for naquele tempo que eu quero, vai ser no tempo da minha celebração, vai ser no tempo do meu vigor, vai ser no tempo da minha vingança, vai ser no tempo de que eu tenha triunfo sobre os meus adversários, vai ser no tempo em que as pessoas que eu amo não morreram ainda e vão poder celebrar comigo aquilo que eu quero que Ele faça no meu tempo, vai ser naquele tempo que eu vou mostrar para minha mãe, para o meu pai ou para quem eu amo como valeu a pena eu ter sido fiel a Deus. Olha o que Deus fez comigo. Então o problema é que as nossas esperanças de que Deus faça aquilo que Ele nos prometeu, elas caminham muito lado a lado com o ponteiro do tempo da nossa vida. Então daqui a pouco a gente passa o tempo, Deus não cumpre, e a gente está enterrando alguém que a gente queria que visse o que Deus disse que ia fazer. Isso já rouba um pouco da nossa fé e a gente já começa a não querer mais tanto o que queria antes. Afinal, agora que fulano não está aqui, eu já não faço mais questão. Eu estou trazendo só alguns exemplos para a gente entender como é que a coisa funciona de verdade no nosso coração. Ocorre que você recebe uma promessa de casamento com tudo pronto, tudo maravilhoso e tudo lindo. E você vive uma vida de santidade acreditando que o Senhor está preparando um escolhido, uma escolhida, porque o seu casamento aponta para um futuro de propósito. Então você paga preço, renuncia a pecado, santifica a vida, projeta as suas esperanças, diz não a oportunidades que você não acredita que sejam condizentes com aquilo que Deus falou. Só que isso é aos 20 e depois aos 30, e hoje você está com 40 e você crê que Deus tem poder para fazer, mas a verdade é que existem coisas relacionadas a essa área da promessa que você não quer mais que Deus faça. Tanto é que falar de casamento te incomoda. Você não fala com a boca, mas como Abraão, você tem tido pensamentos no seu coração. E no seu coração você tem dito, eu não faço mais questão de casar. Só que a sua maturidade de fé não te deixa admitir que no fundo você tem sido tentada e tentado pela incredulidade de duvidar do seu Deus e da alegria que Ele te prometeu. Porque não é que você não vai mais ser crente, não é que teu nome vai ser apagado do livro da vida. A maioria das pessoas que estão me ouvindo agora e estão paradas e estacionadas no maior processo da vida, que é o tempo de espera do cumprimento de uma promessa, elas não têm agonias na alma hoje, na maturidade da fé, porque não creem que Deus vai fazer o que falou. Não, o problema delas é não fazer mais questão que Deus faça. Agora não precisa mais, porque agora eu já envelheci. Eu não quero ser mãe com essa idade. Eu não quero casar com essa idade. Eu não vejo mais em mim energia para projetar essa empresa que o Senhor me confiou depois dos 50 anos. Eu não me vejo mais pastoreando um rebanho. Eu não me vejo mais cumprindo um ministério. Tem pregadoras aqui, pregadores que Deus levantou com uma envergadura tremenda para a realização de cumprimento das promessas antigas num futuro muito próximo. Mas você diz, eu não acredito mais em agenda, eu não quero mais compromisso, eu não acredito mais que eu possa viver integralmente do altar e para o altar. Então você não se desviou, você não se afastou, você não se descomprometeu com Deus, você continua sendo fiel, continua sendo santo, continua sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque nada disso tirou de você a certeza de que Deus é, a certeza de que Deus pode, a certeza de que Deus faz. Só que de um tempo para cá, o que você não tem mais certeza é que se foi Deus que falou mesmo. Vai ver, o vaso estava na carne, vai ver, você criou aquilo no seu coração, vai ver, não foi Deus. E na verdade, tudo isso é artifício para você não dizer que não crê mais, mas a verdade é que você não quer porque não crê mais. E a segunda verdade, tão forte quanto a primeira, é que você não quer mais porque isso nunca foi sobre a glória de Deus, mas sobre a sua realização pessoal. Você queria que fosse no seu tempo, porque no seu tempo
os seus fracassos, suas frustrações e suas dores vão ser justificadas diante dos seus adversários, diante de quem não creu, diante de quem viu você dizer não a oportunidades que competiam como que Deus falou, mas Deus não veio no seu tempo, Abraão. Não veio. E então você começa a duvidar de muita coisa. E Deus, ele, antes de nos dar certeza, parece até que ele nos deixa num caminho de dúvida. Porque ele vai falar, só um parênteses aqui para a gente entender como é que Deus faz. Deus vai falar com Abraão sobre multiplicação. A descendência que ele vai escolher para se chamar pelo seu nome vai vir da hereditariedade da geração de Abraão. Estou falando dos hebreus. Agora, rapaz, olha que doideira. Deus visita esse homem e faz essa promessa à casa dele. E ele já era casado com uma mulher que o texto aponta como estéril. O texto diz que Sara era estéril. Só que o Senhor visita a Sara e cumpre, não no tempo deles, mas no tempo determinado por Deus. E o texto diz que Sara vai dar à luz ao filho que Deus falou. Quem lembra o nome dele? Isaac. Com 40 anos ele vai casar. Você vê que a vida de quem tem promessa já não é normal. Um homem vai casar aos 40 anos. Naquele costume, gente, isso era mais atípico do que é hoje. Antigamente, com 16, 17, você já estava prometido. Acredita-se que Maria tinha 14. Vai ouvindo. Isaac poderia escolher qualquer mulher, mas Abraão pede para que o Senhor escolha e manda o mordomo mais antigo da casa para separar quem será a prometida, porque tem que ser uma mulher que caminha de acordo com o futuro que Deus falou. E aí Eliezer chega na entrada da porta da cidade onde estava a parentela de Abraão e vai fazer uma oração. Enquanto ele ora, vem chegando Rebeca. Rebeca é a escolhida e ela corresponde à oração que o homem acabou de fazer. Ele bota ela no cavalo, paga o dote, vem embora com ela e suas moças. Quando Isaac olha para ela, se apaixona, a conhece no mesmo dia. Eles se casam. E é nela que vai vir o cumprimento da multiplicação, da promessa da descendência que Deus fez a Abraão. Mas o texto diz que Rebeca era... Deus foi lá escolher uma mulher que era... Poxa vida, facilita. Para pensar. Eu estou falando da maior nação. Eu estou falando da nação que se chama pelo nome do Senhor. Eu estou falando daqueles que Deus escolheu, Israel, príncipe que luta com Deus. Aí você acha assim, deve ser coincidência. Coincidência? Aí Rebeca era estéril, Isaac ora. O Senhor diz que visita a Rebeca e ela também vai gerar. E ela engravida de 2 crianças. São os nomes dele, Esaú e Jacó. Esaú sai primeiro, Jacó sai depois. Esaú vai ter filho a rodo com mulher a rodo. Mas Deus escolhe quem? Jacó podia escolher qualquer mulher do seu povo, mas ele vai se apaixonar. Ele vai ficar encegueirado. Rapaz, homem para trabalhar 7 anos por uma mulher tem que estar apaixonado. Ele vai se apaixonar por uma mulher cujo nome era Raquel. Ele trabalha por ela. O sogro dele engambela ele da irmã. Ele é obrigado a ficar com a irmã e trabalhar mais 7 anos. Então, na verdade, ele não trabalhou 7 por Raquel, trabalhou 14. Se isso não formou, o oceano secou. Apaixonado, ele se mantém. Meu Deus, tem mulher que está cutucando o marido, dizendo assim, está vendo? Isso aí que é amor. Ele se mantém. E aí ele recebe Raquel. Leia ou Lia lhe dava filho todo ano. Ele não respeitava nem o resguardo. Todo ano Jacó tinha um filho. Todo ano Jacó tinha um filho com Lia. Só que você acha que Deus escolheu quem? Raquel. Era dela que havia o José. E Raquel era... Alguém está entendendo que o Espírito
assim: faça no meu tempo, porque no meu tempo as circunstâncias estão favoráveis. Faça agora, Deus, porque agora eu tenho saúde. Faça agora, Deus, porque agora eu tenho vigor. Faça agora, Deus, porque agora eu estou pronto. Faça agora, porque agora eu vou ser melhor. E Deus está dizendo: você tem que entender que eu te escolhi, porque eu confio, e você precisa confiar em mim. Eu não preciso de circunstâncias favoráveis para cumprir a minha promessa. Por isso eu escolhi tua casa tão complicada, por isso eu escolhi tua vida tão complexa, por isso eu escolhi tua conta financeira tão pobre. Ele está dizendo: você procura um tempo favorável, mas eu escolhi tua casa porque ela não combina com o futuro. E é nisso que meu nome vai ser glorificado, é nisso que meu nome vai ser reconhecido. Mas você tem que entender. Eu vou falar algo aqui que é difícil de falar, mas difícil ainda de ouvir. Quando você entende que ser de Deus um escolhido, uma escolhida para viver o cumprimento de uma promessa que Deus te fez, isso não é sobre você. É fácil a gente cantar que é sobre Ele, difícil é a gente viver isso mesmo, sabe? Difícil é dizer: Senhor, glorifica teu nome. Aqui, ó. Você é pronta em dizer assim: Senhor, eu estou aqui para te servir. Só que o Senhor está dizendo assim: e se eu não quiser que você me sirva? E se eu quiser me servir de você? Eu posso te usar como que eu quero, ou eu sou obrigado a só ser adorado como você quer? Eu me lembro que foi isso que eu te disse naquele dia que a gente estava indo para Petrópolis, antes de você gerar a Maria, que é a filha de Mara, que faz os olhinhos dela ficar brilhando. Eu disse assim: Mara, o Senhor vai te dar um filho. E ela, galega, fica vermelha, como quem diz: não quero essa conversa, não estou te dando essa confiança, não te perguntei nada. Porque ela não queria filho, circunstância desfavorável para filho. E aí eu disse: Mara, você é serva de Deus? Ela: eu sou. Eu falei: e uma serva de Deus não pode servi-lo com a barriga? Minha filha, filho não é só engravidar não, Camila. E aí eu me lembro que eu confrontei ela e falei isso. E eu disse: Mara, deixa Deus se servir de você. Não planejou, não se preparou, mas tudo que Deus fala, Deus. E sempre numa circunstância totalmente complexa. Quantos anos a Maria tem? 2 anos, é toda boa, 2. É uma alegria para nós, para todos nós, principalmente para os seus pais. E sabe no que eu vejo isso? O que eu vejo nisso? Que a gente é bom de servir a Deus como a gente quer. Olha aqui para mim. Todos nós amamos a Deus até que Ele decida ser soberano. Vamos falar a verdade, vamos jogar limpo hoje. A gente veio aqui para jogar limpo. Amamos o nosso Deus até que Ele decide ser soberano. E então começamos a refletir se Ele é digno mesmo do meu tempo, se Ele é digno mesmo das minhas renúncias, se Ele é digno mesmo de toda a atenção que eu estou dando para Ele. Gente, não é fácil. Eu não vim criticar Abraão, eu vim organizar os nossos pensamentos e trazer você uma autorreflexão. Agora, por que não é no nosso tempo? Porque Deus não se utiliza de circunstâncias favoráveis para cumprir promessas. Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel era. Mas foi dessa família que Deus falou: vou multiplicar a descendência e vou levantar um povo. Responda para mim, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Mas a vida desse povo foi fácil? Deus não está te chamando para a vida fácil, Deus está te chamando para a vida fiel. Ele está perguntando para mim e para você: você quer contar uma história de sucesso onde o seu nome é grande? Ou você quer contar uma história que não se apagará, porque será para a glória do meu nome na sua vida? É sobre isso, gente. É sobre isso. 25 anos vão se passar
Então eu não culpo a amargura ou a desesperança de Abraão. A minha avó tem um ditado que eu amo. Ela dizia, né, que ela já faleceu, mas ela dizia: a colher que mexe a panela é que sabe a quentura que tem dentro dela. Não julgue alguém quando você não sabe a força do fogo que essa pessoa está incutido. Então o tempo vai passar, a circunstância é desfavorável, mas Abraão vai estar parecido com Marta, quando viu Jesus entrando na aldeia de Betânia depois da morte de Lázaro. Na verdade, antes de chegar na aldeia de Betânia, ela foi ao seu encontro. Ela não deu paz, ela não deu shalom. Ela olhou para ele e ela disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Quem ela está responsabilizando pela morte do irmão? Quem? Jesus. Agora, Jesus está ali agora. Completa para mim, por favor. Jesus está ali agora. E é isso que Marta tem que olhar. Mas ela não consegue receber ele bem agora, porque as palavras dele no passado era que ele amava Marta, Maria e Lázaro. E isso está na cabeça dela. E o que mais está na cabeça dela, Camila? Está na cabeça dela que ele disse que era amigo de Lázaro. Tanto é que quando ela tenta intimidar Jesus com o recado, na ocasião que Lázaro ainda estava enfermo, ela escreve assim, ó: o teu amigo a quem tu amas está enfermo. Isso aqui é intimidade, mas é também um pouco de intimidação. Como quem diz assim: se tu ama, por que tu não vem? Se tu ama, por que tu não está aqui? Se tu é amigo, por que tu não vem curar ele? Ele está enfermo para morrer, mas o Senhor não vem. E Jesus vai abrir aquele bilhete e vai dizer: eu não vou, e não vou de propósito. E o texto diz que ele fica mais alguns dias naquele lugar. Depois que Lázaro morre, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, meu irmão. No quarto dia Jesus vem chegando. Aí ele vai pegar Marta ventada. A Marta vai receber ele dizendo: se tu estivesses aqui. Rapaz, ela está irada. Se tu estivesses aqui, não é assim que se recebe um amigo. Não é assim que se recebe o seu Senhor. Só que o sentimento está fervilhando. Por quê? Porque você não chegou no meu. Fiquei envergonhada no meio da minha vizinhança, porque todo mundo sabe que a gente é amigo, e o Senhor não chegou. Eu que estou parafraseando, porque eu imagino a casa que mais recebeu Jesus aqui na terra. Eu imagino o povo indo ver Lázaro doente, enfermo, e dizendo: e Jesus, vem quando? E Marta dizendo: não sei. E aí, ele já veio? Não, se tivesse vindo, tu acha que ele estava na cama? Isso aqui sou eu imaginando. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então o que ela está dizendo? Não só te responsabilizo, como também não estou feliz de que tu estejas aqui agora, porque eu queria que tu tivesse chegado. Se tu estivesse, isso aqui é passado. Se tu estivesse, então o que ela está dizendo? Eu te esperei antes, eu acreditei antes, eu nutri a esperança antes, eu orei antes, eu jejuei antes, subi monte antes, eu fiz campanha antes, eu queimei pedido antes, eu fui para o culto antes, eu te fui fiel antes. Então tu tinha que ter vindo antes, mas ele não veio. Aí ele diz assim: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Jesus aponta destino, porque passado não governa a nossa vida. É por isso que toda vez que a gente vem falar das mazelas, das frustrações, dos insucessos, dos fracassos que a gente viveu, das lutas que a gente não venceu, e quer que ele se apiede do nosso passado, ele não gasta tempo para nos se apiedar do passado. Ele usa o tempo para lembrar que o futuro está de pé, que o futuro ainda espera. E aí ele diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Abra comigo a sua boca e diga: futuro. Abra a boca e diga: destino. Marta, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela, muito crente, muito madura, ela diz: eu sei. É igual você que não deixou de servir a Deus, não deixou de amá-lo, sabe que teu nome ainda está no livro da vida, mas aquela profeta que tu foi, tu já não é mais há uns 5 anos. Aquele fervor que tu tinha, já tem uns 10 anos que esse fogo não te visita. Você está cheio de eu sei, cheio da teologia, cheio do não faço mais questão do poder de Deus, porque o importante são os frutos. Coisa de quem não tem mais poder.
coisa de quem está feliz de ganhar o céu. Então não importa como vai passar aqui na terra. Só que isso não é vitória, isso é consolo. E consolo você não pode ter no meio do caminho. Consolo você só tem no final. Então você está com os sentimentos tudo bagunçado. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: você só fala de circunstância desfavorável e só fala de passado. Mas eu vim hoje aqui para te lembrar que o futuro está de pé. E que o destino que eu falei que tinha para você lá atrás, quando eu te conheci, ele não mudou. As circunstâncias mudaram. Seu coração mudou. Seu comportamento mudou. Sua dinâmica e até o seu até o seu relacionamento comigo mudou. Mas nesta noite eu vim nesse lugar, assim diz o Senhor, para te dizer: eu sou o mesmo e não mudo. E o que eu falei é o que eu vou fazer. Não será como você pensa agora, porque agora você está tentando dar os teus jeitinhos. Você está igual a Abraão dizendo: abençoa Ismael. O que é abençoar Ismael? Abençoa o meu esforço, abençoa o que eu fiz, o que eu pude fazer para me manter vivo e crente até aqui. Só que Deus me trouxe hoje aqui para dizer: eu vou abençoar Ismael, mas aquela aliança antiga que eu tenho contigo, ela foi feita em Isaac. Aquela promessa antiga que você finge que não tem mais, é sobre ela que eu vim falar nessa noite. Com todo carinho, é com carinho, mas é com verdade. Você vai olhar para quem do teu lado e vai dizer assim, ó, com carinho. Fala assim para ele ou para ela: é com carinho. Fala, é com carinho. Fala, é com carinho. Mas eu preciso te dizer, fala, mas eu preciso te dizer: não seja sonso. Você é portador de uma grande promessa. Deus não veio falar do que aconteceu, Ele veio falar do que ainda vai acontecer. Vem algo grande aí. Reacende, Senhor. Mostra pra Ele que é tu mesmo. Mostra pra ela que é tu mesmo. Jesus não foi à aldeia de Betânia conversar sobre a morte de Lázaro. Jesus não foi lá bater papo para saber como foi que ele morreu. Quem não aponta destino tem que conversar sobre o passado. Quando estamos em um velório, se não temos poder para ressuscitar o morto, então damos valor à dor que não podemos resolver. Como foi? Foi assim, assado. E mais o que aconteceu? Fulano já sabe? Então a gente fala do que já aconteceu. Quem não tem poder para mudar aquilo que já aconteceu, não tem poder para falar do que vai acontecer. Então entenda, Jesus não foi lá para falar do que aconteceu. Alguém está entendendo isso aqui? Jesus foi lá para falar do que ia. Você não entende, olha para mim. Você não entende porque Jesus não valoriza a dor de tudo que você viveu até hoje. Senhor, por que o Senhor não faz vingança aos meus adversários? Por que o Senhor não vai conversar com quem me afrontou? Até hoje, de vez em quando, se eu não estiver ligado, eu oro e digo: Jesus, visita aqueles difamadores. Mostra que tu é... Parece que eu vejo Deus rindo e dizendo: é para mim mesmo isso. É para eles saberem que eu, né? Você não, né? Perdão, Senhor, perdão, tem misericórdia. São tão idiotas quanto eu. Me tem misericórdia. A gente se pergunta por que Ele não valoriza essa dor. Senhor, meu pai morreu, o Senhor não fez nada. Perdi minha mãe, o Senhor não fez nada. Senhor, o carro bateu, a empresa faliu, o Senhor não fez nada. Porque tudo que você administrou de dor até hoje, olhe para mim, foi das demandas que Ismael trouxe para a sua vida. Camila, você queria que eu fizesse o que até Deus cumprir promessa? Só caminhasse na presença dele e nada mais. Só que a verdade é que eu e você não conseguimos fazer isso. Não te julgo porque sou igual. Eu e você não conseguimos fazer isso porque queremos dar uma resposta para a sociedade de que somos úteis, de que somos chamados por Deus. Então a gente quer responder à sociedade. A empresa tem que dar certo, os filhos têm que prosperarem, nós temos que enriquecer, porque senão vão dizer que eu sou crente e sou vagabundo. Não estou fazendo nada, só estou esperando. Só que uma coisa é não fazer nada e outra coisa é esperar.
Irmãos, esperar não é não fazer nada. Esperar é esperar. Então você está o quê? Esperando. Você tem que esperar. E para você esperar a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, você tem que ficar posicionado. Quem aqui já perdeu ônibus ou trem porque chegou na hora errada? Oxi. Quem já teve aquela emoção de bater na parte de trás? Ah! Isso é uma emoção. Emoção, a esperança. Só quem já correu na frente de 2 carros. Peraí, que é para pegar o ônibus que está vindo do outro lado. Então presta atenção nisso daqui. Percebemos ou gostaríamos que Deus desse maior valor a essas dores. Só que Deus está dizendo: eu quero que você saiba que essas dores não pertencem à promessa que eu te fiz, pertencem à sua ansiedade. Ismael não é cumprimento da minha promessa. Ismael é fruto da sua ansiedade. Porque você quer dar resposta para a sociedade. Porque seu tempo não caminha com o meu. Porque esperar para você é difícil. Então aconteceram coisas e você quer que eu resolva essas coisas. Só que Deus está dizendo: eu não vim hoje aqui falar do que te aconteceu, eu vim aqui te anunciar o que vai acontecer. Agora, Camila, então Deus vai me dar uma vitória lá na frente, vai cumprir uma promessa antiga e vai me deixar cheia de trauma, todo arrebentado lá atrás? Não. Primeiro, quando Deus cumpriu o que te prometeu, tudo que estava fora do lugar se alinha. A promessa de Deus, ela não só te realiza, ela te sara. Porque ela é a resposta de que toda fé e certeza deveria estar em Deus. Então você automaticamente reconhece seus erros, renuncia a seus pecados e abandona as suas dores. Você deixa elas partirem. Marta está carregada de passado, Jesus está carregado de presente, carregado de futuro. Enquanto ela diz assim, ó: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele diz: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, naquele grande dia. Aí ele diz: Marta, eu sou. Ele conjuga no presente. Eu sou. Toda vez que eu digo isso, eu tenho que acrescentar. Jesus poderia dizer: eu fui, porque ele tem poder de transitar no passado. A Bíblia diz que o cordeiro já havia sido preparado antes da fundação do mundo. Se ele quisesse, ele poderia ter dito: Marta, eu fui a ressurreição e a vida. Se ele quisesse, ele poderia ter dito: Marta, eu serei a ressurreição e a vida, como a prova da sua vida entregue no Calvário e ressurreição ao terceiro dia, que ainda iria acontecer. Jesus é como disse João, gente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode transitar no meu passado, ele pode transitar no meu futuro. Escute isso. Então, quando ele não transita no meu passado, não é porque ele não pode, é porque ele não tem nada lá para fazer. Às vezes a gente está transitando em lugares no passado aonde não há mais nada para fazer lá, e é por isso que Jesus não está tratando de coisas que aconteceram lá, porque você está preso lá dizendo: se tu estivesse lá, se eu não tivesse sido mãe tão cedo, se eu tivesse feito outra faculdade, se eu tivesse ido para outro país, se eu tivesse aceitado o apadrinhamento da titia fulana de tal, eu não estaria vivendo essa vida agora. Aí você diz: Jesus, fala comigo sobre o que aconteceu lá, aquele abuso que aconteceu lá, aquela dor que aconteceu lá, aquela dívida que foi contraída lá, aquela pessoa que eu enterrei lá, a dor de ter vivido sozinho lá. Aí ele diz: eu sou. E você diz: puxa, tu pode ir lá, mas veio aqui. E ele está dizendo: sim, porque hoje, Marta, eu quero que você entenda que nada do que eu fiz até aqui me impede de fazer o que eu estou para fazer agora. Jesus está dizendo isso para alguém aqui nessa noite. Alguém pode reagir a esta palavra? Nada do que ele não fez no seu passado impede ele de fazer algo lindo no seu presente. Pega na mão de alguém. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui. Segura, segura, segura a mão de alguém. Segura a mão de alguém e diga para essa pessoa: é agora.
disse assim: olhai para mim, e vocês serão salvos. Jesus disse assim: olhai para mim, e vocês vão ser salvos. Vocês vão ser livres. Jesus disse assim: eu vim para que tenhas vida, e a tenhais em... Mas vocês têm que olhar para... Qual é o nosso alvo? Nossa direção? O caminho? A verdade? A vida? Tem gente aqui que está em depressão, sim. Vai usar o Rivotril ainda nesse tempo determinado. Vai continuar na terapia e não vai receber alta nos próximos 3 anos. Não vai. E no final vai ficar amiga da terapeuta. Quando ela quiser te mandar embora, você vai dizer: não quero. É assim que é. Quando você quer ficar, eles te mandam embora. Quando tu quer ir embora, eles dizem: não está pronto. Veja. Então tem gente aqui que está com depressão. Substâncias químicas. É necessária a composição de um medicamento. Eu não falo como uma ignorante, sou indouta no assunto, mas sei da necessidade de coisas que alguém diz que é demônio e é hormônio. É só repor que o cão sai, porque não era cão, era hormônio. Só que eu preciso também dizer uma outra parte que é mais complicado de dizer, mas nisso eu tenho autoridade espiritual para falar. Tem coisa aqui também que não é depressão. É você olhando para o lugar errado. Quando você voltar a acreditar naquilo que Deus te falou lá atrás, mas ainda não aconteceu, a cura vem na hora. Porque o problema foi que você parou de olhar para Jesus e começou a olhar para tudo que te aconteceu e para o socorro que não veio no tempo que você queria. Jesus está dizendo: quando você voltar a olhar para mim, a cura vem na hora, a tristeza vai embora na hora. Porque isso aí que você está sentindo não é depressão, é saudade de quando você andava acreditando em cada vírgula do que eu te falava. Aí ele diz: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sou. Podia ter falado no passado, podia ter falado no futuro, mas falou no... Porque Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: é nesse tempo. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi até onde Lázaro havia sido sepultado. Glória a Deus. Ele disse: tirai a pedra. E disse: Lázaro, vem para fora. Parece que eu vejo ele enfaixadinho. Porque quando o Senhor chama, quando chega a hora de cumprir, irmãos, enquanto eu falo, eu vejo o Espírito Santo enchendo de esperança corações que estavam adormecidos acerca do futuro. Deus está dizendo: de julho para dezembro, você não termina 2023 como terminou 2022, desacreditado. Deus está dizendo: em dezembro desse ano ainda, você vai dar baixa em promessas antigas, coisas que eram impossíveis de acontecer. O Espírito Santo está nos enchendo de esperança. Grite comigo: esperança. Diga: esperança. Esperança. Você não foi feito para ser morno.
medíocre é esse? Com todo respeito, evangelho é evangelho, psicologia é psicologia. Você está querendo resolver com psicologia coisas que tem que entrar fé. Está tão racional que esqueceu-se o que é ser espiritual. Não, Camila, eu não deposito expectativa, que é para eu não me frustrar. É por isso que tua vida está minguada de fé. Porque você criou um mecanismo de não esperar mais nada. E está achando que está super poderosão com isso. Com todo respeito, você nunca foi tão medíocre. O Senhor diz na sua palavra: é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia. O que é crer? Gerar expectativa. Creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O profeta Isaías vai dizer assim: porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se percebeu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O que move o trabalhar de Deus é a nossa expectativa. Quanto mais você espera, mais Ele trabalha. Quanto mais você acredita, mais Ele faz. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Jesus me trouxe aqui, Ele está dizendo: volte a confiar em mim. Lembra que quando você não tinha nada a perder, você botava primeiro o pé, para depois eu botar o chão, porque você não tinha nada a perder. Mas eu fui te abençoando e você foi criando uma plataforma. Agora eu mando ir e você não vai, porque você tem medo de perder o status, o salário, a reputação. Jesus está dizendo: eu quero voltar a ver aquela menina, aquele menino que botava o pé primeiro, para eu botar o chão depois. Aquela pessoa que vivia para ver cumprido diante dos seus olhos a palavra que eu falava. Aonde estás? Aonde está você? Que me apresentava em oração desejos que alguém dizia que era fútil, mas eu fazia acontecer naquela semana, para que você soubesse que era Deus, que era eu que ouvia as tuas orações. Agora tá com essa conversa fiada, que essa conversa de crente morno. Não, eu vou por aqui e por ali. Nunca mais orou por Isaac. Nunca mais imaginou Sara grávida. Ei, pregadora, nunca mais você se viu pregando naqueles grandes congressos, não é mesmo? Ei, pastor, nunca mais você se imaginou vendo aquelas muitas ovelhas. Ei, cantor, adorador, nunca mais imaginou gravar CD, EP. Nunca mais se viu entrando numa casa diferente dessa que você mora hoje. Nunca mais se viu com roupas diferentes das que você veste agora. Nunca mais imaginou os cômodos da casa como imaginava que um dia você teria. Nunca mais se imaginou dirigindo o carro de novo. Lembra quando Deus dizia que ia te dar habilitação? Você não só cria na habilitação, como se imaginava dirigindo o carro. Nunca mais você deixou esses pensamentos povoarem. Nunca mais você se viu entrando de noiva. E alguém diz: eu não vejo isso porque não vejo o noivo. E o Senhor está dizendo: quando eu te fiz promessa, tu se lembrava e tu imaginava entrando, e o noivo não tinha rosto, mas estava entrando contigo. Tu imaginava tudo pago, tu imaginava o vestido. Eu vim mexer, não sou eu, é o Espírito Santo. Eu estou vendo gente chorando em posição fetal, e eu glorifico a Deus por isso, porque é o Espírito Santo dizendo: quem mudou foi você. O casamento está de pé, a habilitação está de pé, o carro está de pé, a viagem está de pé, o passaporte está de pé, o visto está de pé. Eu só quero voltar a ver aquele coração que se preparava para receber aquilo que eu ia fazer.
faria? Aonde está você, Abraão? Espírito Santo, visita as entranhas, visita o entendimento, que a tua palavra tem autoridade agora para entrar no âmago, no íntimo. Alinha a mente, alinha a alma, alinha o coração. A tua palavra, Senhor. Diga em nome de Jesus. Amém. Então fale em línguas. Fale em línguas. Seja batizado agora mesmo, para que você possa falar em línguas, orar em línguas. Que está saindo da cinza para a glória, dê um brado de vitória, solte um grito de aleluia, aleluia, aleluia. Põe essa mão ungida no ombro de alguém aí agora. Diga para essa pessoa: Deus não veio falar de passado. Diga: Deus veio falar de futuro. Diga: Deus não veio falar de Ismael. Deus veio falar que Isaac vem aí. 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 É novidade. É novidade. Tudo vai fazer sentido quando ele chegar. Tudo vai fazer sentido.
cantar essa música em julho do ano que vem. Realização te espera.